Bom dia, irmãos. Mais um domingo nas nossas casas. Vamos continuar o nosso estudo temático sobre a Bíblia. Hoje vamos ler em Tiago 1, 22 a 27. Tiago 1, 22 a 27. O tema da mensagem é praticantes da palavra, amados irmãos. E em Tiago 1, 22 a 27 diz: sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele, se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvido esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração e a sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Então Tiago aqui está a dizer que ouvir a palavra e não praticar leva ao engano. Mas quando ouvimos a palavra e praticamos, leva à bênção. Em Tiago 1:21, ele falou em receber, diz assim: recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Em 1, de 22 a 27, ele continua enfatizando a prática da palavra. Em 1, 22 a 24, ele mostra que se ouvirmos a palavra e não praticamos, leva ao engano. Ele ilustra isto em 1:26 com um homem que afirma ser religioso, mas que não refreia a sua língua, não tem cuidado com a sua língua. Ele engana-se a si próprio e a sua religião não vale nada. Vê também em 1:25, ele mostra que ouvirmos a palavra acompanhada da prática de fazer conduz à bênção. E ilustra com dois exemplos. No 27, cuidar dos órfãos e das viúvas e manter-se sem ser contaminado pelo mundo. É portanto nós termos em conta que Tiago, quando escreveu esta carta, está a dirigir-se a pessoas que vão à igreja. Ele está a escrever àqueles que ouvem regularmente a palavra de Deus. Provavelmente eles poderiam sentir algum conforto no facto de muitas vezes ouvirem a palavra. Isto colocava-os, como dizer, acima, um pouco acima, daqueles pagãos que não iam à igreja. E também temos de ter em conta que muitos eram cristãos judeus. E eles, provavelmente, orgulhavam-se da sua observância de certos rituais e ordenanças externas. Eles tinham sido batizados, frequentavam a igreja, não roubavam, não assassinavam, não cometiam adultério. Mas havia algo. Ouvir a palavra sem praticar leva ao engano. Isso está no 1, 22 a 24 e no 26. A prática, vamos ter em conta algo. A prática deve ter sempre como base o estudo bíblico e a pregação bíblica. Uma aplicação correta deve ser construída com base numa interpretação correta da palavra de Deus. Mas se estudarmos a palavra apenas para enchermos a cabeça de conhecimento, sem a aplicação, falha o propósito de Deus quando nos deu a sua palavra a nós. Tiago está-nos aqui também a dar alguns avisos sobre aqueles que ouvem a palavra, mas depois não praticam. Então, vamos lá ver. Os ouvintes, os que só ouvem a palavra, por assim dizer, são aqueles que dão uma espreita dela rápida, mas depois não fazem nada para corrigir o que vem. E Tiago aqui usa a ilustração de um homem que
que olha para o seu rosto natural, no espelho, e depois pega nele, vai-se embora e pronto, esquece o que viu. O espelho mostrou os problemas. Mostrou, possivelmente, que ele estava despenteado, não tinha lavado bem a cara, mas ele não fez nada para resolver. E a palavra de Deus é como um espelho que nos revela os nossos pensamentos e as intenções dos nossos corações. Ele mostra as nossas más atitudes, o nosso egocentrismo, ele expõe o nosso orgulho, confronta o nosso desprezo pelos outros, a nossa falta de compaixão, atinge a nossa raiva pecaminosa, o nosso discurso podre, inflamado, mostra a nossa ganância. Mas se nós só olhamos rapidamente à palavra e depois saímos, como se nada fosse, sem fazermos nada para resolver o nosso problema, do que é que ela vai servir? Não vai servir para nada. Nós temos que dar mais do que tomar mais atenção do que dar só uma olhadela rápida. É necessária uma concentração deliberada e trabalho árduo, trabalho duro, para aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Não é uma coisa fácil. Também vemos que os que só ouvem esquecem-se do que ouvem. É mais ou menos pegar outra vez na ilustração do homem e o espelho. Ele esquece rapidamente do que viu ao espelho. O espelho não tem culpa. O espelho mostrou. Diz como é que ele está. Mostra como é que... E a palavra de Deus mostra como é que nós estamos. Mas, o que é que aconteceu ao homem? Olhou e esqueceu. Ele é um ouvinte esquecido. E por isso, não faz nada acerca dos problemas que viu. Isto não é um homem com má memória aqui. Mas um homem que tem as prioridades trocadas. Ele não se lembra do que viu ao espelho porque não considerou importante. Deus, o seu amor, o céu, a vida eterna, são coisas interessantes para alguns. Mas há quem coloque outras coisas à frente disso. E o que a palavra de Deus diz não é tão importante como as prioridades da vida. Muitas vezes, ir ver o futebol é mais importante, o trabalho é mais importante, várias coisas são mais importantes. O Tim Keller chama de falsos deuses. E pega em coisas muito simples que nós colocamos à frente de Deus. Então, os só ouvintes olham rapidamente, mas não fazem nada para resolver o que veem, os problemas que veem. Esquecem-se do que veem porque aquilo não tem importância para eles. E eles, os que só ouvem, enganam-se a si mesmos. Enganam-se a si próprios. Vejam, no 1.22 e na ilustração em 1.26, Tiago menciona isto. Há um perigo de frequentar a igreja aos domingos, onde a palavra de Deus é proclamada, mas chega-se ao domingo, senta-se, ouve-se, sai-se e depois o que é que acontece? Não se faz nada. Não se aplica as soluções que a palavra de Deus dá. Não se aplica a verdadeira solução à nossa vida. Quando a gente lê a palavra, a Bíblia,
devemos perguntar sempre: o que é que isto ensina sobre Deus? O que é que isto ensina sobre mim? E como é que eu posso aplicar isto à minha vida? Muitas vezes há uns que ficam só pelo que é que isto diz sobre Deus e o que é que diz sobre mim. Quando é parte da aplicação à vida, esquecem-se. Muitas vezes a gente veja no 26. Se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana-se o seu coração e a sua religião é inútil. Está aqui um exemplo. Alguém que ouve a palavra, mas depois não aplica. E diz: a religião é inútil. Engana-se a si mesmo. É um homem, estamos aqui um homem que se orgulha das armadilhas exteriores da fé, mas que depois não as aplica no seu coração. É uma pessoa religiosa que diz que acredita em Cristo, mas que muitas vezes se orgulha e está mais preocupado com a aparência exterior, o desempenho, o orgulho de ter um bom desempenho exterior. Essa pessoa pode orar, pode jejuar, pode dar o dízimo, pode fazer tudo. Mas, no exemplo, e aqui no exemplo de Tiago, ele não tem cuidado com a sua língua. Este homem engana o seu coração pelo motivo, e a sua religião não vale nada, porque ele não consegue controlar a língua. Nem se preocupa em controlar a língua. Preocupa-se mais na religiosidade, nos rituais, do que na aplicação no dia a dia da palavra, no dia a dia na sua vida. No capítulo 3, Tiago vai falar mais a respeito da língua, mas isto abrange vários pecados, como a mentira, meias-verdades, calúnias, mexericos, aquelas palavras assim mais azedas, mais zangadas, maldições, etc, etc. Então, mas o essencial é que, eu digo que sou cristão, mas depois não aplico a Bíblia ao meu discurso, ao que digo, como falo com as pessoas. Então o que é que acontece? Eu engano-me a mim próprio. Eu penso que sou religioso, mas estou a enganar-me a mim próprio. E esta religião é inútil. É vazia. E qual é a solução para o problema da religião inútil? Ouvir a palavra e praticá-la. E isto leva à bênção. Está no 25 e no 27. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvindo esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Agora vejam um exemplo. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Aquele que ouve e é praticante será abençoado no que fizer. E temos de notar algumas coisas. Um ouvinte e praticante olha atentamente para a palavra. Em vez de um relance rápido, o praticante olha atentamente. E é olhar com bastante cuidado. Não é um tipo de olhar rápido que a gente olha, fechamos a porta e saímos de casa, nem vemos bem uma mancha ou a sujidade no rosto, ou se estamos despenteados. E é olhar, ver, mas depois corrigir o problema. Pentear, limpar
a sujidade. Há quem diga que pode-se ver muito só de olhar. E é o caso do estudo bíblico. Muitas vezes, e já me aconteceu também, olho uma passagem, mas parece que não vês algo que parece tão óbvio. E outras pessoas veem, depois vou ver se vejo uns comentários e assim, como é que isto me falhou? Então, um conselho é que quando olhamos para a palavra de Deus, que é algo que devemos fazer, é pedir a Deus nos abra os olhos e ajude a compreender o significado do que está lá ali escrito. A gente não consegue aplicar um texto se não compreendermos devidamente. E depois de compreender o texto, perguntar como é que eu posso aplicar isto à minha vida. E não só a nível exterior, mas a nível, principalmente, da mente e do nosso coração. Isto leva a outro ponto, que o ouvinte e praticante da palavra, a sua prática não é só exterior, é também do interior, do seu coração. Vejam, o Tiago falou sempre da palavra, mas depois, no 25, ele fala em lei perfeita. A lei da liberdade. Podemos perguntar, porquê é que ele faz isto? Falou da palavra, chega ao 25 e fala da lei perfeita e da lei da liberdade. Tiago estava a escrever para os judeus. Muitos podiam pensar, eu conheço a palavra de Deus. Nós estudamos a Torá, estudei a Torá, desde da nossa juventude, desde pequeno. Nós obedecemos a lei. Mas Tiago sabia que os judeus, muitas vezes os judeus, tinham a tendência para manter a lei, mas apenas no exterior. Mas os seus corações estão longe de Deus. Tal como o jovem rico, eles pensavam que mantinham todos os mandamentos desde a juventude. O que aconteceu com o jovem rico? Cumpre os mandamentos todos. Mas depois estava a violar o grande mandamento. Ele amava as riquezas mais do que amava a Deus. Nós vemos isso em Mateus 19, 16 a 22. Mateus 19, 26 a 22 está o encontro de Jesus com o jovem rico. Também em Mateus 15, 8, Jesus repreende os judeus e cita Isaías 29, 13, que diz assim: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E também devemos ter aqui em conta, a lei perfeita não se refere simplesmente à lei de Moisés. Está a apontar para algo. A interpretação do ensino desta lei por parte de Jesus. Quando o Tiago chama a lei da liberdade, está a falar da nova promessa de pacto da lei escrita no coração, acompanhada por uma obra do Espírito que permite a obediência a essa lei pela primeira vez. Douglas Moody diz isto. É uma lei que não escraviza, não é imposta por uma compulsão externa. Em vez disso, é uma lei que é aceite e cumprida com alegre devoção sob a habilitação do Espírito de Deus. A palavra de Deus, quando é aplicada aos nossos corações pelo Espírito Santo, liberta-nos da escravidão do pecado. A aplicação da palavra a nível da mente e do coração ajuda-nos a vencer o pecado. Porque o pecado deriva
do nosso coração e da nossa mente. Vem de estar dentro de nós. Também vejam que o abençoado ouvinte e praticante continua a aplicar a palavra ao seu coração. E zela, é o que ele diz, Tiago zela, persevera. Zelar, perseverar. Este homem não está a chegar à palavra só para uma solução rápida, para um problema imediato. A Bíblia, este homem, aplica continuamente a Bíblia à sua vida, ao seu coração, tal como nós devemos aplicar a Bíblia ao nosso coração ao longo da nossa vida. É uma abordagem de longo prazo, não é uma abordagem de curto prazo, para um problema do momento. E ela pede disciplina e diligência. A aplicação não é só ao exterior, como já foi referido, mas ao nosso coração e mente. Finalmente, um ouvinte abençoado e praticante aplica a palavra para que ela mude a sua conduta e o seu caráter nos olhos de Deus, aos olhos de Deus. Em contraste com a religião sem valor, em 1:26 e 1:27, Tiago dá 2 exemplos práticos de uma pessoa que aplica a palavra de Deus. Estes 2 exemplos representam a religião pura e imaculada aos olhos do nosso Deus e Pai. Tiago é para fazer um contraste entre a religião exterior do homem, que está a fazer para ser notado pelos outros, e esta religião que é aplicada que é bem vista aos olhos de Deus, religião de Deus, e depois ele dá o exemplo dos órfãos e das viúvas. Vejam que em Salmo 68:5, Deus é chamado de Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Ele tem uma preocupação especial com os indefesos que não conseguem prover a si próprios, defender a si próprios. E esta é uma palavra, é uma aplicação altruísta. Vou explicar um pouco. Este visitar é mais do que uma visita social. Esta palavra tem mesmo a ideia de superintendente, que cuidar e preocupar-se com alguém. E mostrar esta preocupação pelos órfãos e pelas viúvas exige que uma pessoa tenha o foco de si próprio, das suas necessidades, e pense nos outros e nas necessidades deles. Normalmente, e ainda mais naquela época, não havia retorno quando se cuidava de órfãos e de viúvas. Naquela época, Tiago escreveu isto, as viúvas e os órfãos eram pobres e não conseguiam trabalhar. E eram mal vistos na sociedade. O que motiva o cuidar deles é a aplicação do que Jesus disse, de fazer aos outros o que desejas te façam a ti. Vejam também que a aplicação resulta num caráter separado aos olhos de Deus. Quando o Tiago diz da religião pura e imaculada, é não se deixar contaminar pelo mundo,
O mundo refere-se ao sistema, à sociedade maligna, sob o domínio de Satanás, que se opõe a Deus. Esta sociedade que está suja, que está contaminada. E como povo de Deus, nós somos chamados a estar no mundo, mas não sermos do mundo. Ou seja, a ideia também não é nós juntarmos a um mosteiro e para impedirmos de sermos manchados pelo mundo maligno. Mas Tiago está a dizer também que nós não devemos fazer amizade em 4.4, nós devemos fazer amizade com o mundo. Se fizermos amizade com o mundo, a gente nós nos tornamos inimigos de Deus. Ele diz que nós não devemos andar com os mesmos objetivos, prioridades e valores temporais do mundo, da sociedade. Mas sim, devemos ir para o mundo, fazer amizade com pecadores, como fez o Salvador Jesus, Nosso Senhor Jesus, levar o Evangelho e não sermos manchados pelos seus pensamentos ou atos malignos. Uma velha senhora, no fim do culto, por muito tempo membro de uma igreja, terminou o culto, apertou a mão do pastor e disse: foi um sermão maravilhoso. E depois ainda disse: simplesmente maravilhoso. Tudo o que disse aplica-se a alguém que eu conheço. Tiago e a palavra de Deus não é para ser aplicada aos outros, é para ser aplicada a nós. Aqui, o foco deste texto é que a aplicação da palavra seja a nós mesmos. A pergunta que se coloca é: quereis a bênção de Deus na vossa vida? Que é algo que está muito em voga. A bênção de Deus, mas só que a bênção de Deus que muitos proclamam é uma bênção material, não uma bênção espiritual. Mas aqui, quereis a bênção de Deus na nossa vida? Então a resposta de Tiago é bastante clara. Não sejas apenas um ouvinte esquecido da palavra de Deus. Torna-te um praticante eficaz. E aí sim serás abençoado por Deus.